Este é o Patrimônio Falado, um podcast dos alunos da Arquitetura e Urbanismo da UEMA sobre o cuidado com o nosso patrimônio. Neste episódio, eu, a aluna Estela Sofia, junto aos alunos Maíro Guimarães e Rafaela Mendes, vamos falar um pouco sobre o guardião da sua casa, o telhado. Ele, que muitas vezes é negligenciado, tem um papel fundamental para a saúde de toda a sua construção, principalmente agora com o período das chuvas em São Luís. E, para enriquecer essa conversa, traremos a mestre em Arquitetura e Urbanismo e também ex-superintendente do IFAM Maranhão, Lena Brandão, junto à arquiteta e urbanista Tayana Figueiredo, do escritório Sobrado 559, para responder a algumas perguntas sobre coberturas. Em telhados tradicionais, encontramos tipologias inclinadas, frequentemente de 2 ou 4 águas, que são revestidas com telhas cerâmicas, do tipo colonial ou Marcélia, e que são sustentadas por estruturas internas em madeira, que são organizadas em peças triangulares, que chamamos de asnas ou tesouros. Grande parte das patologias observadas nas paredes e na estrutura dos edifícios tem origem em anomalias na cobertura. Portanto, a manutenção correta é essencial para a durabilidade de toda a sua casa. O desgaste de materiais e estruturas tradicionais geralmente está relacionado à falta de conhecimento de como intervir, mesmo nas relações mais simples. E é aí que nós entramos para ajudar você. O agente de desgaste mais grave e frequente é, sem dúvida, a água da chuva. O problema se agrava porque as coberturas de edifícios antigos, como as que encontramos nos centros históricos, possuem a estrutura feita majoritariamente em madeira, um material altamente suscetível à umidade. A ação contínua da água da chuva pode levar ao apodrecimento da estrutura de madeira, afetando as paredes de alvenaria e criando infiltrações difíceis de resolver. Quando a umidade se instala, ela cria condições ideais para o desenvolvimento de fungos e apodrecimento, além de favorecer a proliferação de insetos, como cupins e brocas, que destroem a madeira. Se as peças estruturais perdem a sua resistência, todo o telhado fica em risco de desabamento. Dessa forma, intensificamos que a chave primordial da preservação, de fato, é a inspeção regular e meticulosa. Portanto, você deve realizar uma verificação periódica do seu telhado, idealmente a cada 2 meses, pois essa frequência permite identificar problemas iniciais antes que evoluam para danos maiores e mais custosos. Em primeiro lugar, verifique se há telhas partidas, quebradas ou deslocadas, como comumente chamamos de corridas. Isso porque mesmo a única telha de canal, a parte de baixo da telha colonial, quebrada pode se tornar um ponto de entrada de água, consequentemente gerando infiltrações. Ademais, é crucial observar as telhas de ventilação quando estiverem presentes, uma vez que elas são fundamentais para a boa saúde da cobertura, já que promovem a circulação de ar e devem ser mantidas desobstruídas. Paralelamente, observe com atenção as áreas de drenagem. Nesse sentido, é fundamental revisar minuciosamente a limpeza das calhas, dos rincões e dos tubos de queda. Isso se deve ao fato de que o acúmulo de detritos, folhas, galhos e até vegetação crescendo nesses pontos constitui uma das principais causas de refluxo de água para dentro da estrutura. Esse problema é especialmente crítico na região dos freixais, que são as vigas de apoio na parede, podendo resultar em apodrecimento da madeira e comprometimento da estabilidade. Por outro lado, se você tiver acesso ao tesvão, que é o sótão, utilize como uma ferramenta valiosa de diagnóstico, mas sempre com segurança. Assim sendo, nunca pise diretamente nas tábuas do forro. Em vez disso, instale passarelas de madeira sobre os barrotes de sustentação para distribuir o peso e evitar acidentes. A seguir, procure atentamente por manchas de umidade no forro ou nas paredes adjacentes. Vale ressaltar que manchas esverdeadas ou escuras indicam a presença de fungos ou microflora, o que é um sinal claro de pouca ventilação e insolação no ambiente. Igualmente importante, fique atento às goteiras ativas ou sinais de pingos. Contudo, lembre-se de que o ponto onde a água goteja nem sempre coincide com o ponto exato da infiltração, visto que a água pode escorrer ao longo de uma telha, de um caibro ou pelo forro até encontrar um ponto de saída mais baixo. Finalmente, um sinal de alerta máximo e que indica problema estrutural grave ocorre quando a superfície do telhado, seja vista de baixo através do forro, seja observada de fora, parece selada ou embarrigada, isso é, arqueada ou abalada de forma normal. Essa condição indica de maneira evidente que os caibros, as terças ou mesmo a estrutura da tesoura estão cedendo ou se deteriorando, seja por excesso de peso acumulado, seja por perda da seção útil devido à umidade ou ataque de insetos. Diante disso, a intervenção de um profissional especializado torna-se urgente e imprescindível. E agora, as arquitetas Lena Brandão e Tayana Figueiredo responderão algumas perguntas sobre cobertura. Pergunta 1.
Os manuais indicam que a água das chuvas é a causa mais frequente de degradação em edifícios antigos, afetando a estrutura interna da edificação. No contexto da manutenção preventiva, além da limpeza regular, quais são os sinais internos mais sutis que o morador deve procurar no sótão ou no forro que alertem a possível presença de água? Olá, é um prazer muito grande de estar aqui com vocês. Espero contribuir aí com as respostas relacionadas ao desafio que é manter uma cobertura de edifícios tradicionais, né? Então, com relação à primeira pergunta, né? Achei bem interessante, né, o que vocês estão colocando como a água da chuva ser a causa mais frequente de degradação. Mas é interessante a gente pensar que a chuva é uma condição natural desde que o mundo é mundo, né? Então, recentemente, né, a gente vê na última década o agravamento, né, das condições climáticas, e realmente as chuvas se tornam mais frequentes, mais recorrentes, mais intensas, mas a gente pode olhar por essa chave dela ser a causa mais frequente da degradação dos edifícios antigos, mas é importante também entender como causa do dano a falta de preparo e de manutenção para o enfrentamento de uma condição que é natural, certo? Então, eu queria começar fazendo essa reflexão. Bom, então a gente tem que observar, né, os sinais mais sutis que um morador deve procurar no sótão ou no forro tem relação com uma experiência sensorial, né? O morador, ele tem que estar com os sentidos muito aguçados, a visão, o olfato, o tato, né? É preciso que ele, como morador, tenha uma relação muito próxima com a casa para perceber que sinais muito típicos são, num forro, a mudança de cor de um forro, o amarelamento de trechos desse forro, a presença de bolor, né, a presença de mofo, de fungos, né? Muitas vezes, se ele colocar uma escada, colocar a mão e perceber que aquela parede está levemente úmida, está molhada, é uma percepção, é uma expressão, né, de um sinal mesmo de danos relacionados à água da chuva. Outra coisa importante é perceber também quando os gotejamentos, né, que são já bastante claros, né, que a gente sabe quando um telhado começa a infiltrar, e aí a gente vai ter um gotejamento que vai, inclusive, implicar muitas vezes em uma degradação do piso, por exemplo. A gente tem uma telha que corre, essa telha que corre gera um espaço onde essa chuva vai entrar, um pequeno buraco, um pequeno orifício no telhado, né, onde essa água da chuva vai entrar. Se tiver forro, esse forro começa a ficar úmido, e se não tiver forro, se for um telhado que está ali sem o forro, o que vai acontecer? Aquilo começa a pingar sobre o piso, e muitas vezes é um piso de madeira tradicional que começa a se degradar, né? Então, a cobertura, ela é um elemento extremamente importante para a edificação, e ela vai dando esses sinais, né? A presença de alteração em dimensão das peças de madeira do telhado deve ser observada, alteração da cor, alteração das seções, né, das espessuras, dos formatos. Então, esses sinais todos, o morador deve estar muito atento. Pergunta número 2. Qual é o maior erro que um residente de um casarão histórico deve evitar ao tentar consertar o seu telhado? Essa pergunta é bem interessante, né? O maior erro que um residente pode cometer em um casarão ao tentar evitar consertar seu telhado, primeiro é a preocupação com a segurança pessoal, né? Não tentar subir no telhado de qualquer jeito, não tentar retirar peças sem se cercar de um procedimento seguro, com a utilização de equipamentos de proteção, com muitas vezes
o contato de profissionais que tenham experiência nesse tipo de serviço, para que ele não esteja sozinho caso aconteça algum acidente, ter alguém próximo. Então, primeiro, essa preocupação com a segurança pessoal, ela é fundamental, né? Não tentar consertar de qualquer jeito, tá? E aí, começar a evitar o improviso, né? Então, por exemplo, se vocês forem observar hoje, através de um voo de drone, né? Qualquer percepção hoje da visão de cima dos telhados do centro de São Luís, a gente vai perceber uma presença muito forte, numa escala realmente consistente, da telha de fibrocimento, que é uma telha diferente da telha cerâmica utilizada, né? Da telha cerâmica colonial ou francesa, as telhas comuns utilizadas nessas edificações. Então, a substituição desse material por outro, em si, já é um erro muito grande, né? Porque esse telhado é feito para trabalhar funcionando como uma grande manta que distribui de forma regular o peso das telhas, distribui encaixadas nas ripas que estão sobre os caibros, que estão sobre as terças, né? Então, assim, é muito importante que não se substitua, né? Eu diria que esse é um dos maiores erros, a substituição por outros materiais, seja por um fibrocimento, seja por uma telha metálica. Porque, por exemplo, se a gente pensar na inserção de outros materiais, eles vão trabalhar de forma diferente, né? Se eu coloco uma telha metálica, ela esquenta muito e esfria muito rápido, diferente da telha cerâmica, que ela vai absorvendo calor e vai emitindo calor de forma muito mais muito menos rápida, né? Muito mais devagar. E a telha metálica, isso já vai exigir um impacto diferente, né? Sobre a madeira com a qual ela está em contato. Então é muito importante isso. E segundo, porque substituir por outras telhas é bastante desafiador, porque cada telha tem o seu encaixe específico, né? Tem formas de encaixar, a gente tem a telha colonial, que ela tem um grampeamento específico, com um fio de cobre, ou um fio de ferro galvanizado, que ele é dobrado para encaixar na ripa e para essa telha não escorrer, né? Evitando que a gente tenha infiltrações, né? Que a telha corra e deixe o telhado com a presença de buracos, né? Então, é muito importante essa atenção, né? Para que qualquer mudança ela seja bem pensada, ela não seja feita na base do improviso, né? Vou acordar hoje num sábado de manhã, deixa eu ver aqui qual é o meu problema do telhado e eu vou tentar resolver sozinho. Preciso ter um diagnóstico correto dos problemas, né? Uma coisa importante também é entender que essas coberturas, elas também são uma membrana permeável que permite a passagem do vento, que ventila todas essas peças de madeira. Imagina se você substitui um telhado cerâmico por esses de fibrocimento, que eles têm uma conexão de uma telha com a outra muito fechada. Se tiver qualquer umidade maior sob essa cobertura, essas peças de madeira podem degradar muito rapidamente, né? Então é preciso que se respeite a técnica original, né? Então isso é muito importante. Pergunta número 3. Em casos em que será necessária a substituição completa da cobertura, como o morador ou profissional que fará essa manutenção deve proceder? Quando a substituição desse telhado ele é inevitável, a gente tem que fazer primeiro, né, uma pesquisa, o registro e a documentação do telhado que existia, né, saber como era o sistema construtivo original, certo? E procurar pessoas especializadas, né? Lógico que esse projeto ele tem que ser aprovado nos órgãos de patrimônio para que a gente possa executar essa substituição, certo? Por um telhado mais próximo ao sistema construtivo original. Pergunta número 4. Quando houver a infestação intensa de insetos e cupins, os manuais sugerem que o tratamento seja feito injetando produtos pelos furos das madeiras.
Qual é a importância do monitoramento contínuo após o tratamento para garantir que sejam erradicadas essas pragas e, assim, seja evitada a perda total de uma peça de madeira? Com relação ao tratamento químico contra cupins, brocas ou outros insetos, né, a gente tem que chamar primeiro técnicos especializados, né, que entendam qual inseticida nós devemos usar para aquela praga. Isso é muito importante. Isso tem a ver com a eficácia daquele tratamento. Então, a gente também tem que identificar essas manifestações, essas reinfestações, né, precocemente, avaliar a integridade estrutural daquela peça e acho que a prevenção, né, para cupins, uma vez que a gente tem um clima muito favorável a esse tipo de inseto, é a prevenção. Então, a gente tem que fazer essa prevenção sistemática, né, e criar um histórico de conservação naquela construção, e não intervir somente quando nós já olharmos aquele inseto, aquela broca fazendo um caminho. É importante que a gente tenha um calendário de manutenção. Pergunta número 5. Na reabilitação de coberturas tradicionais, recomenda-se a utilização de telha cerâmica tipo canudo, colonial ou marcélia, desencorajando-se materiais modernos como fibrocimento ou chapa zincada. Além do aspecto estético e histórico, quais são os riscos funcionais de utilizar telhas modernas em uma estrutura de madeira antiga em termos de carga e dissipação de umidade? E outros materiais como argamassas à base de cimento puro ou tintas sintéticas plásticas? Como a gente falou antes, né, o telhado ele é uma peça-chave da construção histórica aqui da nossa cidade. Então, assim, utilizar materiais que não são convencionais daquele sistema construtivo, a gente tem um risco relacionado à carga estrutural, né, o aumento do peso próprio daquela cobertura, concentrada em alguns locais pontuais, certo? O que pode levar, né, ao arruinamento daquela edificação, porque vai fazer peso em paredes que não foram projetadas para aquele telhado muito mais pesado, né? E também riscos relacionados a essa dissipação da umidade, como a gente já falou. A gente perde a ventilação natural, porque a gente tem um sistema completamente adaptado a esse clima equatorial, e perder essa ventilação natural, a gente faz com que micro-organismos como fungos, né, acabem se proliferando, além de acelerar o apodrecimento, né, dessas peças, o próprio ataque biológico. Então, assim, o ideal é que a gente não utilize materiais, né, contemporâneos dessa forma, né, com que a gente venha a estudar um sistema construtivo que seja capaz de ser suportado por essa edificação. Lembrem-se, a manutenção do telhado não é apenas um custo, mas sim um investimento na durabilidade e na segurança de sua casa. Manter o telhado o mais impermeável possível e garantir a limpeza dos seus sistemas de drenagem são os passos mais simples e mais eficazes para preservar sua residência por completo.